Oi, gente! Estou gravando esse vídeo, que era algo que eu tinha muita vontade de fazer, mas que tinha alguma coisa que me travava. Eu acho que a falta de coragem é uma delas. E ontem eu senti muito de Deus que eu precisava disso, sabe? De poder vir aqui e compartilhar com vocês a minha história. Muitas das pessoas que estão aqui, que me seguem, já conhecem um pouco daquilo que eu vivi, né? Acredito que não conhecem completamente tudo, né? Acham que sim, mas não conhecem, não sabem exatamente como foi a minha vida e tudo que eu passei. Primeiramente, eu não quero me fazer de vítima aqui, tá? Não é o intuito. Eu sou responsável, eu tenho consciência de todas as coisas que eu fiz. E então, pego essa responsabilidade das minhas escolhas e de tudo que eu vivi, porque eu sei que eu vivi tudo aquilo porque eu quis viver, de fato. Então vamos lá. Meu nome é Mariene, tenho 25 anos, hoje casada, mãe da Pérola. Trabalho com estética facial, né? Mais precisamente sobrancelhas, mas estou fazendo estética para aperfeiçoar em outras áreas. Vamos lá. No ano de 2016 eu fui apresentada para Jesus, né? Eu participei de encontros com Deus e fui apresentada para Jesus de uma maneira muito louca. E foi muito importante, assim, acho que foi uma semente que foi lançada no meu coração naquela época. Eu vivia uma vida muito bagunçada. Eu sou uma pessoa de uma família muito, muito, muito boa, sabe? Meus pais, eles foram base pra tudo na minha vida. Eles são exemplos, né? Como toda família tem defeito, a minha também tem. Mas quando eu olho pra eles, eu consigo ver muito mais qualidades do que defeitos, sabe? Principalmente em questão de relacionamento entre meu pai com a minha mãe. E então eu tive uma base muito boa de estrutura de vida, assim, de família. Mas chegou um determinado momento da minha vida que, para ser aceita e para fazer parte de algo, eu precisava estar no meio daqueles que faziam coisas erradas. E eu sempre tive um complexo muito grande de inferioridade. Eu sofri muito bullying quando eu era criança, em questão de ser muito magra. Eu era muito, muito abaixo do peso. Então eu sofri muito bullying, sofri muita rejeição, principalmente na fase de arrumar namoradinho. Fui muito rejeitada. E isso foi gerando coisas em mim, sentimentos em mim muito ruins. Um complexo de inferioridade muito grande. Então, quando eu entendi que para ser aceita eu precisava fazer parte de alguma coisa, eu comecei a ir na onda daquelas pessoas que faziam coisas ruins. Não estou julgando ninguém, nem colocando a culpa sobre ninguém, foram escolhas minhas. Então, eu comecei a beber muito, muito cedo. E eu comecei a usar a droga muito cedo também. Eu não gosto muito de falar do meu passado, eu tenho muita vergonha do meu passado. Tiveram épocas que me fizeram crescer e amadurecer e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Mas eu tenho muita vergonha das atitudes que eu tive naquela época. Então, eu fiz meus pais sofrerem muito. Eu vi minha família sofrer demais em questão de todas as escolhas e atitudes que eu tive naquele tempo. Eu via que meu pai e minha mãe, eles ficaram de mãos atadas. Eles não podiam fazer nada, por mais que eu fosse adolescente, né? Eles sofreram muito na época. E eu vejo que a sociedade até hoje, quando fala Mariene, associa a minha imagem e o meu nome àquela pessoa do passado, né? Porque foi onde eu vivi por mais tempo, né? Fiz muitas coisas erradas e vivi por mais tempo lá atrás. Então, isso em mim, na época que eu estava assim, mais no auge da droga e tudo mais, eu conheci Jesus de uma maneira muito louca, né? Eu tinha uma amiga que frequentava uma igreja e ela entrou em oração pela minha vida e eu tirava muito sarro da vida dela, porque antes eu não era cristã. Por mais que eu ia na igreja católica, eu não era cristã. E eu não tô aqui pra falar mal de nenhuma igreja e de nenhuma religião, mas eu frequentava outros tipos de religiões e me fazia de fato muito bem naquela época. E eu não quero entrar nesse assunto porque eu vivi naquela época com pessoas que foram muito boas pra mim, que realmente são pessoas muito boas, que fizeram parte desse momento, mas que hoje já não tem nada a ver comigo mais. Então eu não quero muito entrar nesse assunto. E eu tinha muito preconceito com crente, muito preconceito. Nossa, eu não podia nem falar pra mim. E essa amiga entrou numa campanha de oração pela minha vida e um dia, de repente, pós um dia péssimo, de um sábado para domingo, eu tinha usado muita droga, então eu tive um colapso muito grande. E no outro dia eu não conseguia nem me mexer, nem levantar da cama, e uma amiga orou pela minha vida e tava nessa campanha de oração, então eu senti muito de pedir pra ela, porque eu queria conhecer a igreja dela. E eu fui, conheci tudo, fiz parte do retiro, né, de encontro com Deus, e foi uma bênção.
mas eu não conseguia me manter firme ali, porque eu sempre fui uma pessoa muito rodeada de pessoas, eu sempre tive muita gente do meu lado. E eu sentia muita falta das minhas amigas, de estar no meio delas quando eu estava na igreja. Então eu, por escolha minha, acabei me afastando de Deus e voltando até minhas práticas antigas. Dentro disso tudo, eu vivia de relacionamento em relacionamento, porque eu era uma pessoa muito carente. E eu sentia falta de alguma coisa muito grande dentro de mim. Eu precisava suprir aquele sentimento com pessoas. Então eu acabava me envolvendo em relacionamentos e ficando com outro, criando ali sentimento por pessoas e colocando coisas na minha cabeça que nem existiam. Então, assim, foi muito louco tudo isso, todo esse processo que eu vivi. E chegou em 2019, eu tive uma crise de depressão absurda, né? Eu já vinha carregando uma depressão dentro de mim, já fazia muito tempo, né? Desde a minha adolescência, por situações que eu vivi. E no final de 2018 para 2019 eu tive uma crise muito grande de depressão, foi no meu dia do meu aniversário. E eu já tinha tudo pronto, que eu queria me suicidar, eu não queria mais viver. Então, eu declarei muitas coisas sobre a minha vida e fiz uma carta de despedida, fiz uma festa de aniversário e no outro dia eu tava muito decidida a cometer esse suicídio. E eu lembro que eu tava na festa, assim, e eu comecei a chorar descontroladamente. Eu tinha dado muita droga, mas eu chorei muito, 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 muito. E eu pedi pra minha amiga me levar embora pra casa. E quando eu cheguei em casa, era de manhãzinha, a minha mãe ouviu que eu estava chegando e ela veio com um bolo que foi preparado por Deus, porque foi muito, muito, muito cedo. E ela veio com aquele bolo cantando parabéns e eles já sabiam o que eu tava passando. E o meu pai, ele me deu um abraço tão forte que, assim, mudou toda a rota daquilo que eu tinha preparado e eu pedi muita ajuda pra eles, que eu queria sair daquele lugar que eu estava. E foi muito precioso esse tempo, porque eu vi eles chorando junto comigo, eles sofrendo junto comigo, mas procurando ajuda junto comigo. E foi muito bom, né? Eu sabia que eu tinha uma base alicerçada ali, tinha muitos amigos ao meu redor me ajudando a me tirar daquele lugar que eu tinha me colocado. E foi uma fase muito, muito, muito difícil, mas também que me fez enxergar coisas que eu não conseguia enxergar antes. Então, eu tomei uma decisão de que eu não queria mais viver aquela vida. E comecei a procurar novos hábitos. E com essa decisão e com essas escolhas, eu comecei a viver cada vez mais sozinha. E foram poucas as pessoas, pouquíssimas as pessoas que eu posso contar no dedo que estiveram do meu lado e que abraçaram as minhas escolhas e que falaram, é isso aí, sabe? Foram pouquíssimas as pessoas. E é muito triste porque quando eu penso assim, eu lembro que eu tinha tanta gente do meu lado e, tipo, muita pessoa, muita, muita gente mesmo, que eu tinha certeza que eram pessoas verdadeiras e que eram minhas amigas de fato. E eu me vi longe de todo mundo e com pouquíssimas pessoas ali, sabe? E teve um dia, assim, que eu resolvi que eu ia procurar uma igreja, independente de qual igreja fosse. E aí eu decidi, entrei numa igreja e tinham pessoas lá que eu conhecia, que fazia parte da minha época de outra igreja do passado. E eu me senti, assim, foi muito, muito de Deus mesmo eu estar ali, porque foi um processo muito forte que eu comecei a viver em Deus, de cura, de libertação, e um processo em que Deus tirou realmente da minha vida coisas que eu não conseguia deixar aí. E Deus, ele trabalhou muito grande na minha vida. Neste um ano que eu fiquei dentro dessa igreja, eu não me envolvi com ninguém. Foi um ano muito precioso, porque eu entendi que eu era completa sozinha, que eu não precisava de outra pessoa para suprir meus sentimentos e as minhas necessidades. E foi muito precioso também, porque foi um encontro muito meu e de Deus, e ele trabalhou em áreas da minha vida que eu jamais imaginei que seriam capazes de ser curadas. E eu entendi e amadureci muito como pessoa e como cristã. E então Deus estava preparando uma nova fase para minha vida. Foi onde eu conheci o Isaac. Em pouco tempo a gente começou a namorar, decidimos casar. Em um ano a gente casou, né? Teve a Pérola. E eu falo que foi muito lindo tudo que Deus fez. Mas eu quero falar mais precisamente sobre coisas que ficaram lá atrás. Porque no período que eu era muito doida e fazia coisas pra estar no meio das pessoas e ser popular, e ser descolada, e ser a Mariene. E esse período eu feri muitas pessoas. Não só as pessoas com quem eu me relacionei, mas eu feri muitas pessoas com as minhas falas, com as fofocas que eu fiz,
pessoas que nem faziam parte do meu círculo de amizade ou coisas assim. Eu criava na minha cabeça algumas loucuras e algumas ideias sobre aquelas pessoas, e de fato eu fui uma pessoa muito ruim pra muita gente. Então, isso é algo que eu carrego comigo e que eu quero muito ser livre disso. E eu não sei precisamente falar que nome de pessoas ou coisas assim, mas eu sei que todas as pessoas que verem esse vídeo que eu já feri de alguma maneira, eu quero pedir muito perdão. Eu quero pedir muito perdão mesmo, de todo o meu coração. Eu preciso muito ser livre disso, sabe? E olhar daqui pra frente com outros olhos. Hoje eu me sinto livre da depressão, muito. Tô fazendo uma terapia porque eu desenvolvi um pânico. E é por conta desse pânico que eu tô gravando esse vídeo, porque estar no meio de pessoas que não são as pessoas que estão à minha volta, né, que não são as pessoas que congregam na minha igreja e tudo mais, me faz ter medo, e eu me volto naquele lugar de inferioridade todas as vezes. Eu não consigo ir num barzinho, eu não consigo ir em uma lanchonete que tá mais lotada, que todas as vezes eu tenho a impressão e a sensação de que as pessoas estão me julgando, sabe? Ah lá. E eu já ouvi isso, gente, não é mentira. Agora quer fazer de santa. Gente, não tem lógica eu estar segurando uma máscara durante 4 anos, uma hora eu ia dar uma rata. Então, eu quero que vocês entendam que a Bíblia diz que todas as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero muito tomar posse desse versículo e ser livre de verdade nessa questão, de poder sair na rua e de poder ir frequentar lugares e não ser julgada pelas pessoas, porque eu também sou uma pessoa, gente, eu sou filha de Deus também. E é muito ruim eu ter isso comigo, porque eu sofro muito em questão disso, sabe? Deus, ele mudou tudo, ele mudou a minha história. Eu não acredito que uma pessoa consiga mudar de vida se não for com Deus. E ele, de fato, me mudou. Hoje eu sou outra pessoa dentro da minha casa, com os meus familiares e com todas as pessoas que estão à minha volta. Eu recebo muito elogio de clientes, de pessoas que estão junto comigo. E eu fico muito feliz, mas não é sobre ser elogiada. É sobre não querer carregar essa culpa, esse sentimento de julgamento dentro de mim, sabe? Eu vejo que isso atrapalha muito no meu trabalho e em todas as outras áreas da minha vida, porque eu me sinto muito insegura para fazer todas as coisas. Eu tenho melhorado muito, vocês podem ver que eu mudei até a forma como eu trabalho aqui no Instagram, como eu trabalho aqui na clínica. Porque eu comecei a ter uma segurança em mim que eu não tinha antes, mas eu sentia que tava faltando alguma coisa, e esse faltar alguma coisa não é vir aqui justificar a minha vida pra vocês, porque quem me justifica é Deus e tá tudo bem, é só Ele que é capaz de me salvar, é pra Ele que eu devo satisfação, é pra Ele que eu devo todas as coisas. Mas eu gostaria de postar esse vídeo pra pedir perdão por todas as pessoas com quem eu magoei, pessoas que eu feri, pessoas que de alguma maneira criaram uma imagem ruim de mim. E eu quero muito desassociar essa imagem. Eu não sou mais aquela pessoa do passado. Eis que tudo se fez novo na minha vida. E eu tomei muita posse, eu tenho tomado muita posse disso e tentado entender isso de fato, colocar isso na minha cabeça. Mas eu precisava postar esse vídeo, eu sentia necessidade de postar esse vídeo. E é isso. Espero que vocês me entendam, né? Eu quero continuar postando conteúdos não só em relação do meu profissional aqui, porque eu sei que eu tenho muito para oferecer para vocês em questão de Deus, em questão de devocionais que Ele vem colocando na minha vida e em questão de família e tudo mais. Então, eu espero de verdade que vocês assistam esse vídeo, tenham paciência e que vocês entendam tudo que eu tô falando e que seja edificante na vida de vocês também. E é isso.